Boa noite, pessoal. É sempre bom estar aqui com vocês. Quando eu vi o tema, o título para nós hoje fica meio estranho: guardai-vos dos cães. É uma fala de Paulo de Tarso, de São Paulo, numa carta aos Filipenses. Na sua época justifica-se, porque naquela época, para aquele povo, o porco e o cão eram considerados impuros. Talvez hoje para nós isso soa até estranho, principalmente para quem viajava a pé pelas trilhas. Os cães geralmente eram uns cães selvagens ainda. Davam trabalho, davam problemas. Jesus tem uma passagem dele que fala: nenhum pai tira comida dos seus filhos para dar para os cãezinhos, para os cachorrinhos. É uma alusão ao que aquele povo pensava a respeito. Obviamente, Chico Xavier, nessa mensagem, nessa lição, quando Paulo de Tarso fala: guardai-vos dos cães e guardai-vos dos maus obreiros, ele não estava pedindo para guardar dos cães, obviamente. Ele estava pedindo para que a gente se guardasse das pessoas que são pessimistas, das pessoas que tentam de todas as maneiras insuflar doutrinas desanimadoras quando a gente está no maior dos ânimos. É isso que ele queria dizer: guardai-vos dos cães. Tem nada a ver com os animaizinhos, não. Porque ele estava passando por uma dificuldade. Então, Epafrodito, que era um dos seus discípulos, foi levar para ele um presente. Paulo de Tarso estava em Roma, prisioneiro já. Aí ele levou para ele um presente, que era uma arrecadação que o pessoal tinha feito lá em Filipos. Aí ficou com ele um tempo, cuidou dele, adoeceu, de tanto cuidar dele adoeceu. Depois, quando ele vai para Filipos, Paulo escreve essa epístola para eles, admoestando o pessoal para não desanimar, porque naquela época era muito complicado, gente, muito complicado você fazer uma pregação. Para a gente ter uma ideia, hoje, para nós, entender cristianismo é tão... Nós nascemos numa cultura cristã. Para a gente entender cristianismo é muito fácil. Na época de Paulo, ele estava implantando todo o processo. Ninguém conhecia. Então ele estava fazendo o trabalho inicial, o trabalho de destoca, o trabalho de plantio, o trabalho de cultivo, cuidar, detalhes. Então, tinha um punhado de ervas daninhas. Tinha um punhado de coisas que iam contra aquela tarefa. Era raro quando Paulo de Tarso saía depois de uma pregação de uma cidade, sem problemas. O mais comum era ele sair fugido, ou era preso, ou era vítima de apedrejamento, e assim por diante. É o mais comum dele. Então ele pede a Filipos para entregar a carta aos filipenses, admoestando, para eles não desanimarem, mas para eles cuidarem das pessoas nocivas, das pessoas que desanimam, que naquela época eram muito maiores do que hoje. Se nós quisermos traduzir daquela época para cá, hoje a gente já não fala mais dessa forma. Quem somos nós para julgar alguém como cão? Quem somos nós para julgar alguém como nocivo a alguma coisa? Eu acho que aqui a gente tem que recuperar agora
já o exemplo da prática e da vivência de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré tinha, entre eles, tinha uma pessoa que era, entre aspas, o cão. Nesse sentido simbólico, mas Jesus foi o que mais se esmerou para tentar dar a ele todas as oportunidades possíveis e imagináveis. Judas tinha um sério problema com dinheiro, tinha um sério problema com questões de autoridade da época, vivia muito envolvido em questões de lutas, desavenças. E Jesus, percebendo isso, colocou na mão dele a tesouraria. Olha só, como é que você corrige uma pessoa que tem problema com dinheiro? Dá a ele a oportunidade máxima para ele lidar com dinheiro. Então, Jesus não se guardava dos cães, ele acolhia os cães. Ele ajudava da melhor forma possível aos cães, entre aspas. Quem somos nós para olhar para alguém e dizer: ah, você é o cão que me atazana, que me inferniza? Eu acho que o exercício nosso hoje é muito mais significativo, muito mais pertinente, é olhar para nós mesmos e dizer: eu estou sendo cão para quem? Eu acho que fica muito mais no sentido próprio. Eu estou infernizando a vida de quem? Eu estou desanimando a quem? Eu estou sendo pedra de tropeço na vida de quem? E aí, então, eu passo o nosso estudo, então, para o nosso interior. É uma reflexão interior. Se você quiser saber realmente qual que é a melhor maneira de você se guardar das mazelas do mundo, é treinando a se guardar das suas próprias mazelas. Não adianta, às vezes, a gente desanimar diante das nossas próprias mazelas. Quantos de nós não fica desanimado? Eu estava aqui agora fazendo a meditação, estava passando uma apresentação, o Carlos deixou uma apresentação no telão, do irmão X, em que estava acontecendo uma reunião e quem era o mentor da reunião era Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes dando a comunicação e de repente uma pessoa da plateia levanta-se e diz: eu já não aguento mais tanta falsidade, tanto tartufismo, eu não aguento mais essas mentiras. E eu estou falando de mim, que sou desonesto, não sou sincero, sou egoísta, orgulhoso, faço tudo quanto é coisa errada, sou intolerante, sou impertinente. Mesmo assim, o senhor acha que eu posso me chamar de espírita cristão? Bezerra de Menezes vira para ele e fala assim: mesmo assim, eu te dou boas-vindas ao time, porque literalmente foi mais ou menos isso que ele disse. Eu também passo pelas mesmas mazelas. Doutor Bezerra de Menezes. Eu também passo pelas mesmas mazelas. Só que com uma diferença. Hoje, eu já não corro atrás das minhas vítimas. Ao contrário, eu faço de tudo para protegê-las de longe, para não correr o risco de importuná-las. Já mudou bem a figura, e por isso eu me chamo de espírita cristão. Quase que numa redundância. Espírita cristão. Reforçando com a doutrina espírita, com o bom senso de Kardec, que fala que o bom espírita não é o espírita perfeito. É aquele que
todos os dias, empreende uma luta dentro de si mesmo para detectar todas as suas más tendências e mantê-las debaixo de controle. Fazer o máximo para mantê-las debaixo de um certo controle. Então, não é se tornar perfeito, é fazer o máximo para que a gente não seja mais sofredor do que já somos, mais provocador de sofrimentos do que já provocamos. Então, uma das reflexões que eu peguei para nós divertirmos com ela hoje é uma mensagem psicografada por Chico Xavier de Albino Teixeira, espírito Albino Teixeira. E ela é exatamente isso. Para a gente descobrir essas mazelas dentro de nós, vamos decodificar cada frase, cada palavra dessa mensagem para a gente tirar um proveito maior. O título é O que mais sofremos? O que mais sofremos? O que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo de superá-la. Não é a dificuldade. Aliás, se a vida da gente não tiver dificuldade, a gente entra em tédio. Se as nossas potencialidades estão subutilizadas, a gente fica entediado. Imagina, você vai fazer uma tarefa que te cobra muito menos do que você é capaz de fazer. Você pode até realizar por um determinado tempo, mas depois de um determinado período, você começa a ficar entediado e aquilo ali não te dá mais sensação de prazer, uma sensação de produtividade, uma sensação de estar fazendo aquilo que você poderia fazer. É por isso que o ser humano é inquieto, é por isso que o ser humano é um ser inacabado. Ele não aguenta ficar numa determinada situação em que ele já domina, já controla. Se ele insistir nisso, aí ele começa a entrar num processo de fuga. Fuga da própria vivência, da própria maneira de viver. Então ele vai procurar uma dificuldadezinha. A pessoa começa a procurar dificuldadezinhas. Alguns você começa, eu vou procurar um esporte radical, e aí começa a ficar viciado em adrenalina, começa a ficar viciado em endorfina, viciado em alguma coisa. E observem, as pessoas fazem muito disso. Todos nós. Aliás, por exemplo, você está num casamento, o casamento tem as fases, né, do casamento, que é a fase dos 3 anos, a fase dos 7 anos, né, que o pessoal comenta no senso comum. Nos 3 anos, mais ou menos, a pessoa começa a procurar novidades, né, e aí começa a procurar novidades. Vai até num psicoterapeuta para receber umas dicas, como é que incrementa, melhora a relação e tal, e coisa e tal. Aí vem a crise dos 7 anos. Aí, quando é o homem, vai criar passarinho, arruma um tal de pescar todo dia, jogar truque. Tem que arrumar uma treta qualquer para... E é por aí que a coisa funciona. Quando a vida não apresenta dificuldades, não apresenta ânimo, que aparece para nós através dos desafios, a vida fica um tédio. Eu me lembro do Dr. Paulo Gaudêncio, um psiquiatra, que falava o seguinte: quando a vida é muito desafiadora, extremamente desafiadora, e esse desafio é muito maior do que você pode suportar, você se estressa, e muito tempo nesse estresse vai adoecer. Mas, por outro lado, a vida também, que não oferece nenhum desafio, muito aquém do que você é capaz de resolver,
você vai entrar em tédio. A vida não vale a pena. E aí ele dá a dica. O ideal é você aprender a lidar com os seus desafios sempre um pouquinho acima do seu limite, para te instigar, para te incentivar a cada dia procurar novas possibilidades de aprendizado. E aí você vai se enriquecendo cada vez mais. O conhecimento é um contínuo crescente, é um ampliar da copa de uma árvore, né, que vai cada vez mais se ampliando. É aproveitar. Então, não é a dificuldade que nos faz sofrer, é o desânimo de resolver as dificuldades que aparecem. Sabe que é a situação de falar, nem. Né? Pessoal tão desanimado, eles contam até as anedotas. Né? Mainha, tem remédio contra picada de escorpião? Tem. É, porque o escorpião já está vindo. Ou seja, a pessoa não tem ânimo nem para fugir do escorpião. Então, não, essa é para ficar na cabeça. Não é a dificuldade que nos faz mal, nos faz sofrer. É a nossa inabilidade, a nossa incompetência, a nossa desesperança, a nossa falta de alma, literalmente falta de alma. Desânimo quer dizer falta de alma. A gente tem que ligar o motor que anima, o motor que movimenta, a gente tem que ligar. Então não podemos desistir na primeira dificuldadezinha que aparece. Não é a aprovação que nos faz sofrer, é o desespero diante do sofrimento. Tem gente que não tem medo da aprovação, ele tem medo do sofrimento, sabe? Eu me lembro que, só lembrando daqueles casos do meu pai lá na roça, que ele falava assim, tinha um rapaz que morria de medo de onça, porque ele nunca tinha visto uma onça. Ele só escutava falar sobre. Todo mundo descrevia para ele a onça, mas ele nunca tinha visto nem fotografia, nem retrato, nem desenho de uma onça. Um dia ele foi caçar, chegou lá e caçou. Deu sorte dele estar arrumando a espingarda dele. Na hora que ele tinha acabado de carregar a espingarda para ficar pronta, apareceu uma onça para ele. Ele olhou e falou, não, ô bicho bonito. Pá, um tiro certeiro, como caçador. Ela caiu, ele pegou ela, botou enganchada no ombro, foi para casa, longe demais da conta, ele passou numa fazenda para beber uma água, descansar um bocadinho. Na hora que ele chegou e jogou a onça no chão assim, os donos da casa estavam saindo, e falaram, menino do céu, mas que onça mais bonita que você pegou? Falei, bicho diabo! Saiu correndo, está correndo até hoje. Segundo a história do meu pai. Ou seja, é literalmente o seguinte, a pessoa não tem medo da provação, ela tem medo de falar que está sofrendo. Ela tem medo do pensar que está sofrendo. Às vezes a pessoa, na hora do sofrimento, ela vira uma pessoa elétrica, ajuda, acode, peleja e tal, mas não fala para ela que isso é sofrimento não, porque ela bate. Aí ela bate. Ela tem medo da palavra sofrimento. Tem medo do rótulo do sofrimento. Porque ela incorpora o papel do sofredor. Incorpora o papel daquele que sofre. Não é a provação, mas sim o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Ou seja,
A pessoa não tem medo, não é da doença. A pessoa tem medo é de receber a doença em si ou no familiar. Tem gente que não fala nem o nome da doença, você já viu? O povo mais antigo fala, que é a doença ruim. E bate na boca. Como se falando o nome pudesse atrair a doença. Olha, está caracterizado que a pessoa não é medo da doença, ela tem medo do adoecer, ela tem medo de ficar diante da possibilidade de ter a doença. Quantas perguntas aparecem, por exemplo, na nossa reunião de perguntas e respostas, a respeito de doenças, vocês já viram? E as pessoas, às vezes, ficam preocupadas, porque nós estamos com uma média de vida hoje muito maior do que em 1950. No Brasil, em 1950, até na década de 40, final da década de 40, a média de vida do brasileiro era 45 a 49 anos. 49 anos, em média. Hoje, a nossa média de vida já passa de 72, 73 anos. Nós temos 20 e tantos anos de vida a mais. 20 e tantos anos de vida a mais. Óbvio que durante esse período, muitas doenças que não dava tempo de aparecer no corpo, vai aparecer. Doenças diferentes, doenças novas. Às vezes a gente até brinca, por exemplo, a gente vai viver tanto tempo a mais que a gente tem que ficar esperto, a gente tem que começar, a cativar os netinhos, sobrinhos, tratar bem, porque você vai precisar deles, para te pôr no sol. E se tratar muito bem, com carinho, aí vai ser bom, porque eles lembram de te tirar do sol, porque pôr no sol até que ainda dá. Pôr no sol é fácil, você chega e pede, porque você está perto. O problema é ele levar para o sol e deixar lá, frito. Eu me lembro quando o Valdez esteve aqui, um palestrante, quando ele falou isso, gente, o Instituto veio abaixo de tanta gente que riu, mas riu. Eu falei, essa é boa de contar. Mas é isso mesmo, isso é real. Nós hoje vivemos cada vez mais, nós temos muito mais estrutura, muito mais condições de manter a nossa saúde por mais tempo. Então é aproveitar e não desenvolver, por exemplo, fobias desnecessárias. Na hora que a doença tiver que vir, de acordo com a nossa programação existencial, que a gente a receba, sem desespero, sem problemas. Na hora que tiver de ser, a gente passe com galhardia, passe com nota boa diante das situações e aprenda tudo que a doença tem para nos oferecer. Porque ela sempre vem com uma carta endereçada a nós. Toda doença, toda enfermidade traz para nós uma carta dizendo assim, o que é que você precisa aprender com essa sua doença? Está aí. É só se aguçar o seu pensamento, aguçar o seu entendimento para você tirar todo o proveito possível dessa enfermidade. Não é o parente infeliz que nos faz sofrer. É a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Olha só. Tem gente que fica olhando para o irmão, para a irmã, para o marido, para a esposa, e fica, gente, não é possível, o que eu fiz para merecer isso? E vem para cima da gente e pergunta, Zé Mauro, você acha que é para nós ficar juntos até o... Você vem perguntar para mim, eu não sei nem a minha vida. E a pessoa quer a resposta, Como se fosse uma receita. Falei, não, você vai ter que ficar. Eu não vou assumir de jeito nenhum essa responsabilidade.
Mas de jeito nenhum que eu assuma uma responsabilidade dessa. Nenhum amigo espiritual assume uma responsabilidade dessa, não. Eles não são doidos. Se um amigo espiritual, se um anjo da guarda responde uma pergunta dessa numa consulta espiritual, nossa, ele está correndo um risco. Porque vai que o trem dá errado, a culpa é dele. E se der certo, o mérito é dele. E aqui, a vida é nossa responsabilidade. Então, cada um de nós tem que saber onde o calo aperta e o que a gente deve fazer com o sapato para ajustar. Calo e sapato, porque a gente conviva o mínimo de dor possível, com o mínimo de sofrimento possível. E não adianta você querer, por exemplo, abandonar, às vezes, essa vida, porque você não dá conta. Por mais que você queira, você não dá conta. Aquele parente infeliz que você olha para ele e fala assim, nossa gente, isso não devia ter nascido. Esse indivíduo é o indivíduo talvez responsável para mostrar por toda aquela família qual o problema da família. Ele é o que revela o que aquela família tem. Ele talvez seja o ponto mais fraco, o ponto onde se manifesta a fragilidade daquela família. Então a família esperta tem que ficar de olho e aprender com isso. Porque mesmo que você queira, você não dá conta de abandonar, vai sempre ficar alguma coisa lá no seu coração. Todo mundo segue, todo mundo vai à vida, todo mundo se diverte, mas fica um para trás. 8 irmãos, 9 irmãos, tem um que fica para trás. E você passa no seu carro bonito, lustrado, chique, com roupa bonita, e olha na calçada, aquele irmão está lá, deitado, sujo, fedendo, problemas graves, adoecimentos graves. Qual é o seu pensamento dentro do carro? Oh, meu Deus, não é possível. Tenta olhar para o outro lado. Não olha. Pode andar do jeito que você quiser, mas o seu olhar estará lá. A sua felicidade não será completa enquanto você não ajudar aquele retardatário. Aquele que anda mais lento, aquele que anda mais devagar, aquele que não consegue acompanhar o ritmo da família, aquele que manifesta as problemáticas da família. Aquele é o foco do nosso observar. Não é o parente infeliz que nos faz sofrer. É a mágoa de tê-lo na família, que nos impede a felicidade total, que nos impede seguir em frente. Vamos ajudar, vamos acolher, vamos tentar solucionar da melhor forma possível. Não é o fracasso que nos faz sofrer, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Sabe, o orgulho de errar e não admitir que errou, e prefere o sofrimento oriundo do erro do que a humildade de assumir a culpa pelo erro e transformá-la em responsabilidade pela solução daquele erro. Errou, assume, transforme em responsabilidade e corrija. Seria a maneira sensata de resolver o problema. Não,
tem gente que sofre. Eu já vi cenas que, mais ou menos assim, cheguei um dia numa casa de um amigo para visitá-lo, na hora que eu acabei de entrar na casa, eu vi um clima. Sabe aquele clima esquisito entre ele e a esposa dele? Eu acho que eles tinham acabado de dar uma briga boa, que é as brigas, que um fica moado num canto e o outro moado no outro. E aí o clima não passava, eu virei e falei assim, cheguei numa hora inoportuna. Aí ele virou para mim e falou assim, não, tudo bem. Eu falei, se você quiser eu posso voltar outra hora. Eu falei, não, fica aí. Uns probleminha que aconteceu aí. Tivemos umas brigas aí. Meia hora. Eu falei e ela falou, eu falei e ela falou, eu falei e ela falou. E eu andei falando umas coisas que não devia. Ótimo. Se você falou coisa que não devia, vá lá. Assume, vai lá e resolve. Ele vai, é capaz. Se eu for lá, ela monta. Olha só, a pessoa prefere sofrer. Essa é a condição do orgulhoso aqui, ó. Vocês sabiam que culpa é coisa de orgulhoso? Culpa é coisa de orgulhoso. Porque o humilde vai e resolve. O humilde descobriu que errou, a culpa vem. Ele imediatamente transforma a culpa em responsabilidade e vai assumir as responsabilidades e tentar solucionar. O orgulhoso não. É por isso que nós ainda temos karma. Lei de causa e efeito produzindo sofrimento. Por quê? Porque a gente não quer a humildade para solucionar, a gente quer sofrer. Porque com o sofrimento a gente acha que resolve o problema. Não resolve. Não resolve. Vai dar mais problema para os outros. Tem gente que no mundo espiritual, na hora que vai fazer a fila, vai pegar a fila para reencarnar, começa a colocar, não, porque eu quero ir cego, estrupiado, eu quero sofrer, porque eu mereço, eu não valho nada, eu sou um canalha, eu sou um crápula, e eu tenho que sofrer mesmo. A espiritualidade mais sensata vira e fala assim, não, vamos dar um tempo, vou chamar um psiquiatra, um psicólogo, um psicoterapeuta para conversar com você um bocadinho ali, para tentar te tirar um bocado dessas ideias da cabeça, porque isso não vai resolver o problema. Isso é orgulho. Sabe aquele negócio de orgulho? Você vira para a pessoa e fala assim, mas você está sofrendo, vai lá. Eu falei para o rapaz, o colega, vai lá, você está sofrendo, você está fazendo ela sofrer, vai lá e peça desculpas, resolve a situação. Eu falei, não, mas você está sofrendo. Ele falou, sofro, mas sofro minhas custas, ninguém tem conta com isso. Olha só. Sofro, mas eu sofro as minhas custas, ninguém tem conta com isso. Ou seja, eu não tenho que rebaixar para ninguém. Orgulho. Todo sofrimento insistente pode colocar orgulho. Porque se a humildade tivesse ali, a pessoa abaixava a crista, transformava a culpa em responsabilidade, ia solucionar o problema. Todo. Eu não estou sendo reducionista sem consciência disso, não. Estou sendo reducionista intencionalmente. Intencionalmente. Porque a base de todos os nossos sofrimentos é orgulho e egoísmo. Então, procure todos os nossos sofrimentos e você verá que está ali. É na falta de amor. Lembra da lei do amor que eu falei para vocês, do triângulo? Há um tempo atrás eu falei para vocês aqui, vocês já esqueceram? Falo de novo, não tem problema. A gente aprende pela repetição.
O desafio que eu fiz para vocês é: mostra-me qualquer sofrimento que você tem. Mostra-me. E eu te mostro qual é a causa. É uma dessas três. Olha o triângulo. Amai a Deus de todo o teu coração e todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Lei do amor. Amai a Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Se você está sofrendo uma dessas três, duas dessas três, ou as três estão faltando. Ou falta amor a si mesmo, ou falta amor ao próximo, ou falta amor a Deus. Qualquer sofrimento. Mostra. Tem gente que, esses dias para trás eu falei isso, uma pessoa virou e falou assim: que é isso? Você não sabe o que é o sofrimento da morte de um filho. Eu falei assim: se você sofre pela morte de um filho, falta amor a Deus. Se você amar a Deus de fato, você sabe que não precisa sofrer porque seu filho morreu. Na Bíblia, pediram a Abraão para sacrificar o próprio filho. Lembra? Foi Abraão mesmo. Ele levou o menino, ele não pensou duas vezes. Era um teste. Você vai lá e sacrifica o seu filho para provar o seu amor a Deus. Ele nem pestanejou, pegou o menino, botou de um lado, pegou a adaga, botou do outro, chegou lá, botou o menino em cima da mesa de pedra. No que ele levanta a adaga, o anjo, ele vai matar mesmo, ele é doido, ele vai matar mesmo o menino. Se a gente não correr lá, ele mata mesmo. Falei, não, pera lá, é só um teste. Mas o amor dele era sincero. Se Deus está pedindo o filho, então o filho vai. Se você está sofrendo, é por falta de amor a Deus, é por falta de amor ao próximo, é por falta de amor a si mesmo. Um dos três está presente. Ou os três, ou dois deles. O que nos faz sofrer não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a ingratidão dos outros que nos faz mal, porque o problema é de quem é ingrato. O que nos faz mal é que quando a gente faz alguma coisa para alguém, a gente está esperando alguma coisa em troca. Aqui, ó, é a nossa incapacidade de amar sem egoísmo, ou seja, eu só amo se me amarem de volta, eu só dou se alguém der alguma coisa de volta. Quando eu convido alguém para ir almoçar lá em casa, eu já fico pensando, no dia que ele me convidar, nossa, mas eu vou comer. Já vai estar fazendo os cálculos. E Jesus ensinando para a gente, ao chamar alguém para almoçar ou para jantar na sua casa, chama quem nunca, jamais poderá retribuir a você alguma coisa. É nesse sentido que queria dizer, simbolicamente, o seguinte aqui, ó: não ame, não faça nada por alguém, esperando alguma coisa em troca. Por quê? Porque você vai se frustrar, você vai sofrer. Não é a ingratidão que nos faz mal. É a esperança de que alguma coisa que a gente fez por alguém tenha troco, tenha volta. Isso é egoísmo. A ingratidão não é problema nosso. Só é quando nós é que somos o ingrato.
Não é a própria pequenez que nos faz sofrer. É a incapacidade, é a revolta contra a superioridade dos outros. Ou seja, eu olhar para mim e me perceber pequeno, menos capaz de conseguir um bom emprego, uma boa casa, um bom carro, não é isso que me faz infeliz. O que me faz infeliz é eu achar e ficar revoltado, eu achar injusto o que o outro tem a mais do que eu. É isso que a gente chama de inveja. Inveja não é você desejar o que o outro tem, isso é até bom. Se a coisa que o outro tem é boa, desejo para você também, e vá à luta. A inveja não é isso. A inveja é você desejar que o outro não tenha aquilo que você não é capaz de conquistar. Então, fica aquela coisa de fulano da esquina ali comprou um carro do ano, mas está passando aqui numa impostoria que eu vou te contar, vai ser metido desse tanto, cara. Vou te contar. E vai secando a pessoa. Um dia bate o carro, viu? Deus tarda, mas não faz. Olha só para você ver. A pessoa torce. Torce para o outro perder ou para o outro não ter aquilo que ele conquistou. Isso é inveja. Não é chegar perto da pessoa e falar, menino, fico feliz demais da conta com o que você está conquistando. Vou fazer você como referência para mim. Você é uma boa referência para mim. Estou te seguindo. Estou te acompanhando. Acho você um bom professor. Um professor de vida, um professor de ânimo, um professor de desempenho, um professor de facilidade de conquistar e ir atrás das coisas. Isso não é inveja. Isso é humildade de reconhecer que o outro é muito mais apto do que você e pode te ensinar. E você tem que aprender com ele. Inveja é não querer que o outro tenha o que você acha que não é capaz de conseguir. Então fica secando o outro. Fica secando. Não é a injúria que nos faz sofrer, é o orgulho ferido. Não é o erro do outro com a gente que faz o problema todo aparecer. O problema que aparece é o orgulho ferido. É quando a gente tem um orgulho mexido, sabe? É por isso que nós não nos perdoamos. Vocês já viram, toda vez que fala do perdão, é preciso a gente fazer uma análise do que significa o perdão. E é por isso que, às vezes, eu falo uma coisa que a pessoa fica até assustada. A gente precisa de aprender a não perdoar. Você sabe o que significa aprender a não perdoar? É aprender a não se sentir ofendido. Quem não se sente ofendido não precisa perdoar. Isso você só consegue através da humildade. Porque se você tem necessidade de perdoar alguém, é porque o orgulho já foi ferido lá. O seu problema é o orgulho ferido. Alguém mexeu na sua feridinha, por isso você se rebelou, você se revoltou, você se magoou e depois tem que trabalhar isso no perdão. Não. Vamos aprender a não ter que perdoar. Jesus de Nazaré precisou perdoar alguém? Alguém deu conta de ofender a Jesus de Nazaré? Eles batiam nele, crucificaram, condenaram injustamente. E o que ele respondia para as pessoas que estavam ali? Com amor absoluto. O cara dava uma chicotada, ele olhava para ele e ainda pedia a Deus, Pai,
perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, ele pedia ao Pai para perdoar, porque ele mesmo, ele ainda estava usando como advogado de defesa para aquele que era o seu agressor. Olha só, não precisou perdoar ninguém. Eu sempre gosto disso, porque tem uma imagem que não sai da cabeça da gente. Vocês já observaram, por exemplo, tem gente que não se perdoa, e se alguém tocar naquilo que a gente não se perdoa, nossa! Eu me lembro, tinha um narigudo, nariz desse tamanho, e não se perdoava por ter o nariz grande. Vocês já imaginaram que, quando a pessoa tem o nariz grande e não se perdoa por ter o nariz grande, o mundo gira em função do nariz dele? Um dia ele saiu da casa dele pela manhã para ir para o trabalho, tinha 2 colegas dele de serviço no outro lado da rua, acabando de contar uma piada que não tinha nada a ver com o nariz dele. Aí os 2 começaram a rir na hora que ele estava saindo de casa. O que ele pensou? Aqueles 2 não têm o que fazer, vem para a porta da casa dos outros, ri do pobre coitado do nariz dos outros. Ou seja, o problema era dele. Ele que não conseguia se perdoar. Até um belo dia alguém chegar perto dele e falar assim, seu menino, você já parou para pensar que às vezes esse seu nariz é exatamente o seu marketing pessoal? É o que te faz diferente? É o que te faz inusitado? É o que te dá a sua consistência de pessoa? Ele olhou e falou, mas como assim? Você já pensou na quantidade de gente que utiliza o nariz como marketing pessoal e faz um sucesso danado? De repente, esse nariz seu é exatamente o que vai te dar, o que vai te trazer o sucesso. Basta você olhar com mais carinho. Aí no outro dia ele está na porta, lá na casa dele, no quarto, olhando para o espelho, olhando para o nariz, fala, faz sentido. É de responsa. Exótico. E de repente esse indivíduo se perdoa por ter o nariz daquele jeito. Aí eu pergunto a vocês, na hora que ele sair, se alguém falar do nariz dele, ele agora já se perdoa por ter o nariz daquele jeito, já aprendeu a lidar com isso agradavelmente. Se alguém falar mal do nariz dele, ele vai se importar? Vai ter necessidade de perdoar alguém? Auto-perdão é o que nós precisamos a cada dia que nós vivemos na nossa vida. Comece a observar o que é que os outros nos incomodam quando chegam perto da gente. A gente tem que olhar para a gente mesmo e falar assim, eu preciso me perdoar nisso. Eu preciso trabalhar esse auto-perdão nisso. A maioria dos preconceitos, só existe o preconceito quando realmente a pessoa incorpora o preconceito. Eu tenho deficiência física. Enquanto eu tinha preconceito quanto à deficiência física, os outros me incomodavam. Eu lembro que eu contei para vocês que eu nem fila de deficiente eu não pegava. Orgulho, eu sofro, fico 1 hora em pé, mas não vou. No dia que eu consegui me perdoar, elaborar, ver até uma certa vantagem, a doutrina espírita me alertou tanto por isso que eu estou pensando seriamente em voltar mais umas 3 reencarnações com o mesmo problema. Porque é muito aprendizado concentrado em pouco tempo. Você aprende coisas do arco da velha. As suas limitações te aguçam o raciocínio de uma forma extraordinária. Não estou desejando para vocês a mesma coisa, não. Senão a concorrência vai ficar demais depois. Mas eu, particularmente, tudo bem. Se vier mais umas 2 ou 3 encarnações com o mesmo problema. Vai ser uma maravilha. Porque eu aprendi a lidar com isso. E hoje eu faço questão de pegar as filas do deficiente. Não.
está pior, porque hoje demora mais nelas. Hoje, por via das dúvidas, às vezes eu pego duas, né? Normal e outra. O que chegar primeiro. E o último, para a gente encerrar, não é a velhice do corpo que nos faz sofrer, é a paixão pelas aparências. Essa é dureza, né? Nesse mundo narcísico que nós estamos vivendo agora, onde a gente está muito mais interessado na estética do que na ética, é difícil, é complicado. Ainda mais vivendo 20 e tantos anos a mais, obviamente vai aparecer umas ruguinhas aqui, umas ruguinhas ali, as coisas começam a cair para aqui, o cabelo começa a se rebelar e ir embora, pega a malinha e vai embora. E você começa a olhar e fala, meu Deus, o meu corpo está me abandonando. A quantidade de células que eu reencarnei já está todo mundo indo embora, só eu que estou ficando aqui. Ó, você vai ficando cada vez mais escasso. É duro, mas é a delícia da gente aprender a lidar com as nossas histórias. Cada ruga, cada marca de nossas expressões tem que contar histórias e que sejam essas histórias dignas de ser contadas numa roda de uma festa. É isso que vale a pena. Se cada marca do nosso rosto valer a pena numa roda de uma festa, você contar com alegria e puxar o sorriso de todo mundo, valeu. Vai ser uma vida bem vivida. Na hora que você chegar na porta do túmulo, você não vai olhar para trás com saudade, você vai olhar para trás com gratidão, com alegria. Vai entregar o ingresso na porta, vai, feliz da vida. Toma, menino. Vivi um vidão que você não sabe quanto que valeu a pena. Quantidade de amigos que estão aí para despedir de mim é uma coisa extraordinária. É o que vale a pena. E para fechar, então, leva isso para casa para pensar. Pega essa mensagem. É só digitar no Google o que mais sofremos. Vai aparecer essa mensagem. Estudem. Estudem. Presta atenção. Como é fácil perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Essa é para ir dormir com ela.